Satanás está organizando suas forças, Jesus vai voltar e o que tem de ser feito logo. Existe um ataque concentrado que está começando contra o Deus Todo-Poderoso e vai atingir o clímax no Anticristo e vai cumprir-se o que eu li há pouco e ele proferirá grandes palavras contra o Altíssimo. Ele estará em todas as revistas do mundo, todos os jornais, todos os aparelhos de televisão, lançando a sua sujeira e apresentando o que é perverso, e o que é negro, e o que é sinistro, e mau e perverso, e entrará em todos os lares. Isso já está acontecendo, isso já está entrando em nossas casas, pela televisão, a sujeira, o lixo, a podridão, tentando apresentar o adultério como normal, a perversão como normal, o feio como bonito, e quando de fato é sujo, perverso e imundo, o Filho de Deus é exposto ao ridículo. Isso é só o princípio. Só o princípio. Ele proferirá palavras contra Deus. Ele fará aquilo que está no coração de quase todo mundo. Existe um ódio. É ódio mesmo, e não é só aversão, é de fato um ódio venenoso no coração da maioria, mesmo nos Estados Unidos e mesmo no Canadá, contra Deus e contra Jesus Cristo. Um ódio. Eu estava em certo país, há pouco tempo, de pé em uma esquina, e já era noite. Havia câmeras de televisão para filmar uma greve. Eu não sabia que isso ia acontecer, eu estava ali por acaso. Um senhor, meu programa está nesse país, um senhor chegou-se a mim, não se apresentou, não disse uma palavra, mas começou a xingar Jesus Cristo, com toda a podridão que saía dos seus lábios. Esse espírito é o espírito da iniquidade, que Paulo disse que estava operando em seus dias e está ganhando ímpeto para a ocasião em que o anticristo for ligado aos sistemas de satélites do mundo e a todas as televisões sobre a face do globo. E aparecer com um olhar demoníaco que irá literalmente hipnotizar centenas e centenas de milhões. E ele maldirá o príncipe da paz e blasfemará de Deus e levantará o punho e repentinamente por todo o mundo surgirá um crescendo de gritos de aclamação. Será um grande horror quando se unirem a ele. E ele proferirá palavras contra o Deus Altíssimo. Capítulo 8, versículo 11. Sim, ele se engrandeceu. O ego. A humanidade quer ser Deus. Hollywood afaga a carne, a acaricia, do mesmo modo que o avestruz alisa suas penas multicoloridas. Hollywood glorifica a carne, o olhar orgulhoso, o belo rosto, que desfilam ante o mundo, perante a nossa juventude como exemplo. O ego do homem, o político que vende sua alma para ganhar os votos dos perversos e dos degenerados, que irá culminar no anticristo quando ele se apresentar como Deus. E é isso que ele vai fazer. Infelizmente, o pequeno Israel, a quem o mundo deve tanto, vai pensar que o anticristo vai ser a solução.
O pequeno Israel, a quem Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebestes, mas a um outro ireis receber. E ele se glorificará a si mesmo. Israel vai clamar ao mundo: este é o Messias. Você vai a Cuba hoje, o retrato de Castro está por toda parte. Este é o espírito. Você vai à União Soviética e o retrato de Andropov está em toda parte. Se você fosse à China, há 10 anos o retrato de Mao Tse Tung estaria em todo lugar. Hoje, outro Deus na China procura o poder e resta somente o retrato de Mao na China. Eu fiquei de pé em frente dele e li o Evangelho de João na Praça do Povo, em Pequim, onde Jesus disse: se alguém beber desta água, tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aleluia! Esse espírito que está na humanidade ao ponto de querer ser como Deus. Esse homem terá poder como ninguém teve, a não ser Jesus Cristo. Ele vai erguer uma estátua quando quebrar o pacto de 7 anos de não agressão com Israel. Quebrá-lo no meio da semana de Daniel. 7 anos, 3 anos e meio vai quebrá-lo. E naquele templo que será reconstruído, como vai acontecer, não sei. Neste momento que estou pregando e vocês assistem pela televisão, já terá acontecido há algum tempo o que eu digo, mas o presidente Reagan apresentou seu plano de paz para o Oriente Médio. Reagan está enganado, eles não vão aceitar seu plano. Israel não vai aceitá-lo. Os árabes não vão aceitá-lo, porque não está de acordo com este livro. Israel não abre mão do lado ocidental, que foi dado por ele, por Abraão, Isaac, Jacó, José, Isaías, Jeremias e Ezequiel. Os árabes estão dizendo que o plano dele é bom, mas não vai bastante longe. Isto que eles estão dizendo quer dizer: queremos o lado ocidental e também parte de Jerusalém. Esta é a chave. Israel morre antes de abrir mão disso. Mas o anticristo vai resolver esses problemas. Construir o templo. Israel começará a oferecer sacrifícios e então ele vai mostrar quem realmente é e levantará sua estátua no Santo dos Santos e ele então será capaz de falar. À medida que o falso profeta demoníaco o capacita a fazê-lo com o poder de Satanás. Daniel 8, 24, 25. Grande será o seu poder, mas não de si mesmo, isto é, Satanás vai ajudá-lo, e destruirá terrivelmente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o santo povo de Israel. 25, pela sua sutileza fará prosperar um engano na sua mão, no seu coração se engrandecerá, e destruirá a muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes. Ele será o mestre do engano. E enganará o mundo. Daniel capítulo 11, versículo 37. E não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao desejo de mulheres. O que significa a expressão desejo de mulheres? Do que está falando? Fala de Jesus Cristo, que irá nascer da Virgem Maria. Daniel 11, 38. Mas em seu lugar honrará o Deus das fortalezas. Os instrumentos de guerra vão ser seu Deus. E concluindo, o que acontecerá a ele? Daniel 7, 26 diz o seguinte: mas o tribunal se assentará, isto é, Deus. Ouçam-me, telespectadores, se vocês pensam que estão pecando impunemente e podem escapar, saibam que Deus vigia vocês e sabe o que estão fazendo e um dia serão julgados.
Você pode ser julgado agora e permitir que o juízo caia sobre Jesus Cristo e aceitá-lo como Salvador, e você vai ser julgado por Jesus um dia, porque o tribunal vai se assentar. E ele lhe tirará seu domínio para destruir e para desfazer até o fim. Ele não vai conquistar o mundo. Daniel 8:25. A última parte do versículo. E aqui estamos chegando ao fim. Ele vai se tornar tão poderoso aos seus olhos que também se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço. Quando se levantar contra Jesus, ele vai ter de enfrentar seu rival. Porque o Jesus que ele vai ter de enfrentar não vai ser o Jesus que andou pelas praias da Galileia. Não vai ser aquele Jesus que acolheu uma criança em seu colo. Ou mudou água em vinho na festa do casamento em Caná. O que está dizendo James Swagger? Oh, é o mesmo Jesus, mas agora, João, na ilha de Patmos, o descreve. Ele diz: eu o vi. Os seus olhos eram como chama de fogo. E sua cabeça e cabelos eram brancos como lã. Aleluia! E os seus pés semelhantes ao bronze polido. E a sua voz era como a voz de muitas águas. Era como o som das cataratas do Iguaçu. E o Jesus que estou falando é Deus. É Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Aleluia. Aleluia. Eu estou falando do Jesus que derrotou Satanás, que quebrou o poder do pecado, que recuou as ondas da escuridão. Aleluia. Estou falando de um Jesus que é o campeão do universo. Estou falando sobre aquele que disse na criação: haja luz, e a luz surgiu. Estou falando a respeito daquele que apanhou o pó da terra e o moldou e soprou nele, e o homem se tornou alma vivente. Estou falando sobre aquele que traçou o curso dos rios, descendo das montanhas para o mar e fez as estrelas brilhar. Estou falando daquele que se chama maravilhoso e Deus forte. Aleluia! E o governo do mundo estará sobre os seus ombros e o seu reino nunca terá fim. Os Hitlers não conseguiram, mas Jesus vai conseguir. E a sua palavra cobrirá toda a terra, como as águas cobrem o mar. E o seu reino irá durar e viver e brilhar para todo o sempre. Perdoe-me pelo meu entusiasmo. Perdoe-me esta minha alegria. Sinto perturbá-los. Estou falando daquele que diante de quem todos os anjos se curvam. E todo joelho se dobrará. Todo demônio se curvará. O anticristo se inclinará. E Satanás se curvará a seus pés e clamará: santo! Louvado seja o nome de Jesus. Ele é o príncipe dos príncipes. Ele é o Deus dos deuses. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o poder, a majestade e a glória. Ele é o meu Salvador e o meu Redentor. Ele é o meu Rei. Ele me purificou pelo seu precioso sangue. O príncipe dos príncipes. O príncipe dos príncipes. Aleluia. E o povo de Deus disse aleluia. E o povo de Deus disse glória ao Senhor. E o povo de Deus disse: bendito sejam os que adoram o Senhor, seu Deus.
Verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E eles disseram: aleluia, aleluia, aleluia. Glória. Ergam as mãos e adorem-no. Louvem-no e amem-no. Rei dos reis, Senhor dos senhores, formoso entre milhares, brilhante estrela da manhã, suaves aromas surgem da porta do céu. Quem como Jesus pode curar o quebrantado? Pode iluminar um cemitério cheio de túmulos. Pode dar brilho aos olhos do órfão. Pode erguer o homem acima das sombras e plantar seus pés sobre a rocha. Quem como Jesus? Quem como Jesus? É de fato impressionante como o Espírito Santo de Deus achou por bem colocar este último texto a respeito da morte do anticristo. E os dois números que falam de vitória, 7 e 11. Eu nunca lancei um dado no pano verde das mesas de jogo de Las Vegas. Eu nunca vi as mesas de jogo de Atlantic City ou Reno. Mas este é um 7-11 que vai ser vitória para sempre. Daniel 7, versículo 11. Então olhei, por causa das vozes das grandes palavras que o chifre proferira. Ele vai falar muito grande. Eu olhei até que o animal foi morto, e seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado. Eu achei sua graça. Ela é completa. Ele me deu tudo, tudo. Enquanto assentei aos pés de Jesus, estou livre. Sim, estou livre. Caros telespectadores, é Jesus Cristo ou é o anticristo?